Uma das drogas mais utilizadas no tratamento da disfunção erétil atualmente é a tadalafila, o Cialis. Talvez seja a mais utilizada. Mas você sabe quais efeitos colaterais que essa droga pode te causar? Assista comigo esse vídeo até o final, que eu vou te explicar o que pode acontecer com o uso do tadalafila de efeitos adversos. Olá pessoal, eu sou Samira Posse, sou urologista, falo aqui de São Paulo, capital, atendo o público tanto masculino como feminino. No vídeo de hoje, a gente vai destrinchar os efeitos colaterais do Cialis, do tadalafila, utilizado no tratamento da disfunção erétil. A disfunção erétil tem uma incidência, uma prevalência muito grande na população acima de 50 anos. Sabe-se que pelo menos 1 a cada 2 homens após os 50 anos pode se queixar desse problema alguma vez na sua vida. Hoje em dia, os tratamentos são amplamente difundidos e dentre as medicações de primeira linha de escolha para o tratamento da disfunção erétil está o Cialis, o tadalafila. Ele é comercializado em 2 versões, na versão de 20 mg e de 5 mg. Eu tenho outros vídeos no canal que explicam basicamente o mecanismo de ação, efeitos. Você pode acessar aqui embaixo, mas hoje a gente vai se atentar aos efeitos colaterais. O que essa medicação pode causar de efeito adverso? Felizmente, a maior parte dos efeitos colaterais ligados ao uso do tadalafila são leves, são sintomas facilmente superados pelo homem que o utiliza. A maior parte deles, na verdade todos, estão relacionados ao estado de vasodilatação sistêmica. Como o tadalafila é um vasodilatador, como ele vai agir aumentando a concentração de óxido nítrico, causando uma vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, os seus efeitos adversos, eles estão relacionados a essa vasodilatação sistêmica. Infelizmente, ele não consegue agir só no pênis, ele age em outras partes do nosso corpo. Aí a gente pode falar trato gastrointestinal, coração, musculatura, cérebro. E o que isso pode causar? Os principais efeitos, que são leves, mas muito referidos para o paciente. Cefaleia. Cefaleia é o principal efeito colateral referido pelos pacientes, causado pela vasodilatação e pode ser muitas vezes incapacitante. A maior parte das vezes é leve, mas tem pacientes que evoluem com uma cefaleia incapacitante com o uso do tadalafila e a gente precisa suspender a medicação. Os outros 2 efeitos mais comuns, rubor facial. A face, o paciente refere que após o uso, a face fica vermelha e fica quente, devido também ao aumento de fluxo sanguíneo dada a vasodilatação. Outro sintoma, congestão nasal e coriza. O paciente fica perdendo secreção via nasal e fica com aqueles sintomas de resfriado, como se a face estivesse pesada, também pelo efeito da vasodilatação. Outros efeitos mais raros, mas que a gente precisa explicar para o paciente que podem acontecer, mialgia, dor muscular. E esse especialmente para o tadalafila, tá pessoal? Ele tem um efeito em cima da musculatura esquelética importante, podendo gerar quadro de mialgia, de dor nas costas, dor lombar, muitas vezes incapacitantes. Na maior parte dos pacientes o efeito pode ser leve, mas também pode causar essa dor que muitas vezes é desagradável. Além disso, efeitos do trato gastrointestinal, como a vasodilatação, ela pode ocorrer também nas artérias do trato gastrointestinal. Alguns pacientes associam o seu uso à dispepsia. Toda vez que consome a medicação, tem náusea, vômitos, indisposição gástrica, intolerância. Isso muitas vezes é manejado facilmente aí com o antiemético, com o procinético, mas é um efeito também muito comum. Outras manifestações menos frequentes, raras, mas é importante a gente citar aqui, são as erupções cutâneas que essa droga pode induzir e a complicação mais grave, porém, felizmente, mais rara, é o priapismo, aquele estado de ereção patológica, ereção prolongada. Felizmente, é muito raro com o uso da medicação via oral, com o tadalafila, está mais associada ao uso da medicação intracavernosa, da injeção direto do pênis, esse estado de priapismo. Porém, a gente raramente atende um paciente com relato dessa ereção patológica após o uso da terapia
via oral do Cialis. Esses quadros eles têm que ser manejados com certa urgência, o paciente precisa ser encaminhado para o pronto-socorro para receber assistência adequada. E aí, pessoal, eu nem coloco como complicação, mas uma coisa que a gente precisa sempre questionar o paciente antes de orientar o uso desse tipo de medicação é em relação ao uso de nitratos, do Isordil. Se o paciente é cardiopata, se ele é cardíaco e faz o uso de nitratos, que são esses vasodilatadores, ele tem uma contraindicação formal para o uso dessas medicações, como o tadalafila, o sildenafila, o Viagra, porque eles potencializam o efeito vasodilatador. Eles podem ter estados de, por exemplo, hipotensão severa, com danos até muitas vezes irreversíveis. Então, nem entra como complicação, porque é uma contraindicação ao uso para pacientes que utilizam desses medicamentos, nitratos, como por exemplo o Isordil. Se vocês acharam o conteúdo desse vídeo interessante, se acha que vai acrescentar alguma informação para alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo. Aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa acompanhar o nosso conteúdo semanal. Até mais!